Nós vamos conversar agora com o Dr. Juarez Cunha, que é membro da Sociedade de Pediatria e também faz parte do Comitê de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Estado do Rio Grande do Sul. Dr. Juarez, muito bom dia, obrigado pela atenção com a Luz e Alegria. Bom dia, Celso, é um prazer estar falando contigo e com os ouvintes da Luz e Alegria. Prazer é nosso em falar com o senhor. Doutor, a vacinação dessas crianças, como autorizado pelo Ministério da Saúde agora, a partir de 3 anos, inclusive, o senhor recomenda, a Sociedade de Pediatria recomenda? Qual é a observação que o senhor poderia fazer? Bem, Celso, acho que é importante salientarmos um aspecto que durante muito tempo nós estávamos mais preocupados, principalmente lá no início da pandemia, da repercussão que a Covid trazia para outras faixas etárias, né? Uhum. A partir do momento que fomos avançando na vacinação, os grupos não vacinados começaram a ter também um peso mais importante, né, nesses quadros, principalmente naqueles que evoluíam de forma mais grave, chamavam atenção. E esse grupo, né, o grupo de crianças e adolescentes, é um grupo que nos preocupa bastante, né? Só para a gente ter uma ideia, assim, nesses 6 primeiros meses de 2022, no Brasil, nós tivemos mais de 4.000 internações de crianças pequenas, isso pensando em crianças menores de 5 anos, por Covid, né? E quando elas internam, que é aquela síndrome respiratória aguda grave, né? Então, esses dados são só de crianças internadas por Covid, com mais de 300 óbitos. Então, se a gente for pensar, né, que nós temos vacinas que podem proteger, em especial para as formas graves, né, a gente tem que sim estimular essa vacinação o mais rápido possível, porque o que nós temos observado aqui no nosso estado é que as emergências estão lotadas de doenças respiratórias. Claro que não é só Covid, né? Mas dentro das doenças respiratórias que estão lotando as emergências de hospitais, nós temos Covid e influenza, né? Gripe, que são 2 quadros que podem ser utilizadas as vacinas na prevenção. Então, esse é um chamamento, né, para os pais, que a gente tem essa possibilidade, né, de proteção das crianças com vacinas seguras. Elas têm se mostrado bastante seguras, não significa que não possa acontecer eventos adversos, mas quando acontece são esses usuais que a gente está acostumados com as outras vacinas, né? E elas estão protegendo sim contra o quadro mais grave de Covid e morte, né? Então, todos os nossos dados, tanto de Brasil como do exterior, mostram que a doença ela tem um perfil de muito maior gravidade em não vacinados. Esse também é um recado, né? Então, mesmo pessoas de outras faixas etárias que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal, que é fundamental completar o esquema vacinal, também é um chamamento, aí, um pedido para que todas as pessoas coloquem em dia a vacinação. Sim, doutor Juarez, a propósito sobre o que o senhor está falando, segundo informações divulgadas ontem, o Covid-19 mata 3 vezes mais crianças do que doenças preveníveis. Os dados são do Observatório de Saúde da Infância da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O novo coronavírus registrou mais do que o triplo de mortes desse grupo do que patologias como sarampo e hepatite B registraram ao longo dos últimos 10 anos. São dados preocupantes, doutor? Tu vê, né? Se pensar nos últimos 10 anos, pegando todas essas doenças que a gente tem possibilidade, né, de proteção, não causaram tantas mortes como a Covid causou nesse período da pandemia, 2 anos e meio, né? O que eu te falei também de números, né, Celso, são números só de 2022. Se a gente pegar todos os óbitos que houve entre crianças e adolescentes em toda a pandemia, são mais de 4.000 óbitos, né? Claro, quando tu compara com 700 mil óbitos, é pouco? Sim, é pouco, mas quando é na tua família, né, ou algum amigo teu que está sofrendo isso, por uma doença que pode ser evitada,
principalmente nessas formas graves, a gente tem que, sim, ser coerente, né, e ter esses dados que nos trazem essas respostas que são dúvidas das pessoas, né? A vacina é segura, a vacina é eficaz, sim, a vacina é segura e a vacina é eficaz em proteger a pessoa. Tem toda essa discussão, ela não protege, nenhuma das vacinas protege contra a infecção, as pessoas mesmo vacinadas podem se infectar, podem transmitir, mas a possibilidade de terem doença mais grave, né, é muito maior em não vacinados, inclusive nas crianças. Uhum. Exatamente essa pergunta que eu faria para o senhor agora, doutor Juarez. Que tipo de efeito a vacina tem na criança, sabendo-se que ela está ainda, o organismo está ainda em formação e desenvolvimento e tudo mais. Uma criança de 3 anos, por exemplo, tem algum tipo de contraindicação, algum cuidado em especial? Alguma criança em especial não poderia tomar a vacina, doutor? Bem, primeiro eu acho que é importante salientar, né, Celso, que para ter sido liberada pela Anvisa aqui no nosso país, houve uma avaliação muito rigorosa, né, da nossa agência reguladora para isso, né, utilizando dados não só dos estudos que estavam sendo realizados, mas também de vida real e de utilização de outros países. Então, os dados que foram bastante utilizados são os dados do Chile, um país que utiliza já há alguns meses a vacina em crianças a partir de 3 anos, né, de 3 e 4 anos. No caso, a Coronavac tem, por exemplo, os Estados Unidos usa outras vacinas a partir até dos 6 meses de idade, que aqui a gente não tem ainda. Lá eles têm as vacinas de RNA mensageiro, tanto Pfizer como Moderna, que pode ser utilizada a criança a partir de 6 meses. Uhum. Aqui no Brasil, para 3 e 4 anos, a única vacina que a gente tem é a Coronavac, né, nesse momento. É uma vacina que tem uma característica que deixa as pessoas também mais tranquilas, porque é uma característica de uma plataforma muito semelhante às outras vacinas que a gente utiliza, e esses dados que a gente tem, em especial do Chile, mostram que é uma vacina muito segura. Então, os eventos adversos, né, porque ela é aplicada intramuscular braço, né, com um intervalo de 28 dias, são 2 doses, né. Então, dor local, ficar inchado, ficar vermelho, eventualmente febre, primeiro, segundo dia. Isso é o que pode acontecer na grande parte das crianças nem tem essas reações, como as outras vacinas que a gente utiliza, né? A contraindicação não tem nenhuma, a não ser algum quadro alérgico muito importante a algum componente da vacina. Então, crianças, né, que têm uma história de alergia muito grave, seria interessante, né, os pais verem com os seus pediatras se essas alergias graves podem ter alguma relação com algum componente da vacina, mas isso é muito raro ter esse tipo de situação, né? Sim, sim. E por ser uma vacina inativada, então, por exemplo, em crianças imunodeprimidas, né, que tem a imunidade diminuída, não é um problema também utilizar, porque pela característica de ser inativada não representa nenhum risco a mais para esse público. O que acontece, em geral, em pessoas imunodeprimidas é que tem uma resposta diminuída, né? Tanto que em outras faixas etárias a gente tem um esquema que aumenta o número de doses quando a pessoa é imunodeprimida. Por enquanto, em criança ainda não tem a recomendação de aumentar o número de doses, né? São essas 2 doses só. Serão 2 doses, doutor? São 2 doses com 28 dias de intervalo entre elas, né? Isso para crianças de 13 e 4 anos, que vai ser com a Coronavac, né? A partir dos 5 anos, daí a gente já tem a possibilidade de utilizar outras vacinas, que daí tem a vacina da Pfizer e a vacina Coronavac. Essas, a partir dos 5 anos, a gente passa a ter 2 opções até os 11 anos de idade. De 12 anos até os 18 também o esquema com 2 vacinas que são disponíveis, mas daí a vacina Pfizer passa a ser a mesma que é utilizada em adolescentes mais velhos e adultos, né? E de 18 anos em diante, que daí nós temos outras opções. Daí a gente tem Coronavac, Pfizer, temos a AstraZeneca e temos a Janssen, né? Então essas são as vacinas que a gente tem no Brasil por enquanto. Sim, sim. Deixa eu voltar uma casinha aqui, doutor Juarez. O senhor falou em vacina inativada, para a nossa audiência entender o que é exatamente esse termo, o que significa a vacina inativada.
Acho que fica mais fácil a gente falar sobre uma vacina atenuada, porque a diferença é essa, ou ela é atenuada ou inativada. Né? Uhum. Então, por exemplo, a vacina do sarampo, que é a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, é uma vacina atenuada. O que significa isso? Que o vírus foi enfraquecido, né? Sem conseguir levar a doença na pessoa, mas ele consegue fazer com que a pessoa responda produzindo as suas defesas, que são anticorpos, né? A vacina inativada, ela é utilizada o componente viral ou a bactéria inativada, não tem essa possibilidade daquele vírus ou daquela bactéria levarem a ocasionar a doença. Por isso que as vacinas atenuadas, a gente sempre tem que ter cuidado em imunodeprimidos. Quais são as vacinas atenuadas que a gente tem? Né? Então, é a vacina BCG, que é de bactéria, mas atenuada, a vacina polioral, que é atenuada, a vacina rotavírus, atenuada, a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, e a tetaviral, que inclui mais a varicela, é atenuada, e a vacina febre amarela. Todas essas são vacinas atenuadas e, por serem atenuadas, tu sempre tem que ter cuidado para uso em pessoas que tenham a imunidade alterada, né, tanto adulto como criança, e também em gestantes. Né? Então, são vacinas que a gente tem que ter mais cuidado na utilização. E as vacinas inativadas, que são as outras, por exemplo, assim, a vacina da coqueluche é inativada, as vacinas da meningite são inativadas, são vacinas que elas não têm na composição o vírus ou a bactéria enfraquecidos, eles são mortos.